Amém. A paz do Senhor, igreja. Podeis assentar. Ser breve aqui, né? O máximo que a gente também venha desfrutar de mais coisas aí, né? Você que sente a sua perna aí, dê glória a Deus, que a minha já não sinto mais. É muita atenção, tem muito pregador. Depois que eu vi Marcos Nunes, eu falei, ainda bem que é isso, rapaz? Fiquei intimidado agora. Que isso? Covardia, ninguém me falou nada. Fiquei sabendo de repente. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vamos tentar correr aqui para a gente também desfrutar da palavra do Senhor, do que Ele tem para a gente. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Amém, irmãos? E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vou tentar, minimizar assim de uma forma também para que a gente não venha se perder no raciocínio, mas que Deus ele possa também enviar uma mensagem ao coração de todos os irmãos. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, a Bíblia narra a história de Davi. Davi ele já estava estabelecido em seu palácio, né? A palavra de Deus nesse capítulo diz que ele olha a arca da aliança do Senhor, vivendo debaixo de uma tenda, e chega para o profeta Natan e diz: eu estou vivendo debaixo de uma tenda, enquanto eu estou vivendo num palácio, enquanto a arca do Senhor está embaixo de uma tenda. O profeta Natan diz a ele para fazer tudo aquilo que ele tinha no coração, porque o Senhor era com ele. O interessante é que Davi, ele sempre criava uma circunstância de adoração a Deus. Davi, ele sempre estava criando um momento para que pudesse adorar o Senhor. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, dá um detalhe a mais. Esse momento que Davi tirou para pensar acerca da arca da aliança, que estava vivendo debaixo de uma tenda, ele também já tinha recebido paz de todos os lados, já não havia mais inimigos ao redor dele, ele já estava em descanso. E uma lição que a gente tem para a nossa vida com Davi é porque muitas vezes a nossa vida, a gente vive em amargura, a gente vive em momentos de crise, momentos de grande dor e sofrimento, e teve uma palavra também marcante, deixada aqui pelo pastor Alexandre, numa época que ele começou a ministrar sobre adoração, não sei se a igreja lembra, a respeito de adorador, que ele separava as palavras, a dor, que a própria dor ela produz isso, a dor produz uma ação, e a gente vê que isso é normal, o servo de Deus ele está passando por lutas e sofrimento e ele está produzindo adoração. Infelizmente, alguns acabam se perdendo no caminho, acabam retrocedendo, a dor chega, o sofrimento vem e as pessoas acabam não dando continuidade àquilo que Deus tem na vida delas. Mas Davi, ele agiu de maneira diferente. E não era à toa que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele não adorava a Deus somente em tempos de crise, em tempos de grande sofrimento, mas ele também começou ali a pensar a respeito da Arca da Aliança. É importante também a gente lembrar que a Arca da Aliança, ela representa a presença do Senhor, a glória de Deus em meio aos homens, e ele começa a pensar a respeito dessa arca. Ele começa a criar uma circunstância de adoração, não somente no momento de dor, mas também naquele momento ali onde ele vivia em paz. E é isso que é difícil para as nossas vidas, Às vezes a gente alcança a promessa, o pastor que alcançou a promessa, as pessoas estavam falando a respeito da sua vida, a respeito de como você chegou aqui. Eu lembro que quando o senhor chegou aqui, o senhor chegou como evangelista, mas já pastoreava antes, E aí foi recebido pelos irmãos. Eu vi o pastor Alexandre te dar várias
várias oportunidades de surpresa e mencionar, o homem tem que estar preparado. E muitas vezes ele era bênção para a nossa vida. Mas uma coisa também que marcou na minha vida, né, foi uma classe de escola bíblica dominical. Já até falei com o pastor a respeito disso, onde estavam todos os varões, e ele ali já era um pastor, mas se colocou como uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E a gente vê, tá entendendo? Quando uma pessoa tem uma promessa, se apega, ela também não se prende a essas questões. Ele sabia o que Deus ele tinha na vida dele, e ele teve a humildade ali de estar conosco, como se fosse mais um, já era pastor, já tinha uma promessa, e hoje a gente fica com a maior satisfação do mundo de ver Deus te levantar aqui nessa terra, com um povo que tem te ajudado, pessoas que têm sido bênção na tua vida também. Deus tem te usado aqui com palavras. Conversávamos ainda ali embaixo na igreja, o senhor e o Ailton, que a igreja pode passar pelas dificuldades que tiver que passar. Independente do que a gente passou aqui, nós cremos em uma coisa: aqui são palavras de vida. Esse nome profético que a igreja recebeu só poderia ser do Senhor, né? Palavras de vida. E isso a gente tem visto acontecer na nossa vida diariamente. Mas voltando também para a palavra, para não deixar também de fazer uma homenagem, uma lembrança a um homem que eu tenho como amigo, um confidente, uma pessoa que chega para o meu lado e sempre fala assim: essa fase ruim vai passar, né? E eu tenho o prazer de ligar para ele e falar: a fase ruim passou, graças a Deus as coisas estão tudo bem. Assim como disse a irmã Cláudia ali, né? Não desista. E assim ele tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Davi, ele promove um acontecimento histórico. O profeta Natan diz a ele que ele poderia fazer tudo aquilo que estava no coração dele, porque Deus era com ele. O próprio Senhor, na mesma noite, o Senhor não deixou para falar no outro dia. Se a Bíblia fala que na mesma noite o Senhor aparece a Natan para dizer: diga ao meu servo Davi, significa que a resposta de Deus veio na mesma noite. E você que veio com o coração sedento para ouvir uma palavra, você que veio com o coração com a expectativa de que Deus pudesse fazer alguma coisa na sua vida, pode ser que nessa mesma noite Deus possa se levantar do seu trono, bradar com voz forte, com mão poderosa e ser fiel na tua vida mais uma vez. Porque Deus, Ele gosta, Ele ama agir dessa maneira na vida dos seus servos. Davi, ele, com esse interesse, o Senhor lhe fala: diga ao meu servo Davi, tu não prepararás uma casa para mim, mas o teu filho, o teu descendente vai preparar, né? A gente fizer um pincelado na história, a gente vai entender o porquê que Davi não pôde construir a casa do Senhor, porque era um militar, né, que tinha as mãos sujas de sangue, e é por isso que Deus faz uma aliança com ele, dizendo que o seu filho, dessa vez, é quem fará, o seu filho é quem fará uma casa para mim. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa palavra, a respeito de casa de Deus, para resumir, né, porque não dá para também falar tudo sem que a gente também perca o momento que a gente está esperando, porque se tem confraternização, certamente deve ter um bolo, né? Não é possível. Então eu também, que não sou bobo, não vou moro lá em Campo Grande, não vou perder muito tempo, senão eu vou perder meu ônibus ali e não como bolo. Então tá ligado, cara. Só alimento espiritual, né, entendeu? Tem que ter os dois. Eu estou ligado no bolo. Ajudei a carregar. Então, Davi, antes que ele viesse morrer, independente dele receber uma palavra do Senhor, que não seria ele quem prepararia o templo do Senhor, a morada do Senhor, né? Ele começa a se envolver com os preparativos. Essa palavra de que Deus fala para ele: não serás tu? Não vai ser eu, então não vou fazer nada, meu filho vai se encarregar de toda a obra. Mas Davi não pensava assim. Davi, ele pensava sempre uma maneira de estar produzindo uma adoração. Davi, ele sempre vai deixar uma lição para as nossas vidas. São salmos, são momentos que Davi vive. Como é difícil às vezes a gente alcançar grandes promessas sem que essas promessas alcancem o nosso coração. Assim como até aconteceu com Abraão, que vinha levantando um altar onde ele passava, e de repente ele tem a sua promessa em suas mãos, um filho, e para de levantar altar ao Senhor, e Deus vem mais uma vez: e agora eu quero ele. Que a gente não venha deixar de levantar altar para o Senhor, porque ele merece. Então Davi, com esse intento, ele promove uma das coisas mais extraordinárias que eu acredito que possa ter na Bíblia, que são muitas. Naquele momento ali que Davi tem essa intenção, o Senhor se apresenta, diz que
Ele é quem prepararia uma casa para Davi. Olha que coisa curiosa, né? Davi diz que quer preparar uma morada para o Senhor, e o Senhor: eu te prepararei, estabelecerei o teu trono para sempre. O teu filho, o teu sucessor, será estabelecido para sempre. E a gente sabe que isso é uma promessa, né, de Jesus na nossa vida. Um trono que não tem fim, um trono que não se acaba. Mas independente das crises e dos momentos que Davi passava, de tudo aquilo que Davi passou em guerra, porque o Senhor também fala: eu te tirei de trás da malhada, eu te tirei de lá de onde tu olhava as ovelhas do teu pai para te colocar sob líder do meu povo. Eu te coloquei entre os grandes da terra, fiz o teu nome elevado. Davi, ele tinha consciência de quem ele era no Senhor, e o Senhor sabia exatamente quem era Davi. E é por conta disso que Davi recebe uma aliança de Deus também. Olha que coisa maravilhosa quando a gente tem uma intenção no coração de preparar algo para Deus. Olha que coisa tremenda é a gente chegar ao ponto de concretização da promessa e não perder a essência, não perder o desejo, não perder o primeiro amor, que é aquilo que a gente vem ouvindo ministrações nos dias de hoje, né? A gente muitas vezes acaba perdendo essa sede, mas Davi não. Davi estava querendo promover a adoração. E ali Salomão, com essa incumbência de preparar a casa do Senhor, o templo do Senhor, ele começa a preparar todas as coisas que Davi havia dado à planta para que ele preparasse. Preparou madeiras vindas de longe, ouro, pedras preciosas, coisas grandes. Uma construção de um templo que durou 7 anos. Um templo que foi construído de dentro para fora, para fazer comparação àquilo que a gente vive hoje na nossa vida. Sabemos que nós hoje somos o templo do Senhor. E se nós também, assim como Davi teve a intenção, Deus ele já tinha uma morada, já tinha um lugar estabelecido para o Senhor nessa terra. E era ali onde ficava a Arca da Aliança. Mas essa intenção de promover um lugar amplo para o Senhor foi o que desencadeou num momento onde que o Senhor ele desce até aquele templo na inauguração daquele templo. O Senhor recebe aquele convite e aceita. Davi ele convida ao Senhor a habitar num templo. Embora Salomão tenha falado: nem os céus dos céus podem conter o Senhor, como é que pode a gente preparar aqui para o Senhor uma casa? Que coisa engraçada, né? A gente vê também o interesse de Deus. Davi tinha um coração em Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque a própria intenção do Senhor, no princípio, quando ele andava com o homem no jardim do Éden, já era uma intenção de relacionamento, mas veio a queda. E Deus ele levanta Moisés. Moisés também recebe ali a orientação do Senhor. O povo com medo da tamanha glória de Deus, e Deus ele se estabelece num tabernáculo para viver no meio do povo. Mais uma vez o povo continua rebelde, o povo não quer saber de um compromisso com Deus, mas Deus ele não desiste. Assim como teve no coração de Davi, isso era só uma sombra daquilo que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E ali Deus, mais uma vez, dessa vez ele desce ao som, como diz aqui a palavra, dos cantores, ao som de instrumentos de corda, ao som de símbolo, ao som de um louvor, que eu fico tentando imaginar que louvor era esse, para que Deus ele viesse invadir aquele lugar, para que Deus viesse com o peso da glória dele. Algumas passagens dizem uma densa nuvem, uma nuvem grossa, que tomou toda a casa. Veja só o que o intento de um coração de um homem, segundo o coração de Deus, chega a ter a mentalidade de criar um ambiente para Deus ampliado, e Deus ele aceita, ele chega e toma toda a casa. Ele não toma um cantinho, ele não fica em um local determinado, ele toma toda a casa, ao ponto que os sacerdotes que estavam ali naquele lugar já não conseguiam nem entrar, porque toda a casa foi dominada pelo aquele que era o dono da casa. E é assim que a gente tem que ter em nossa vida. Deus ele estabeleceu esse propósito de ter uma aliança firmada, de ter um relacionamento profundo. Não contente, ele manda Jesus. Eu passeava com um homem na terra, eu vivia com um homem de tenda em tenda, em tabernáculo onde eles passavam. E, infelizmente a humanidade não me ouviu. Talvez agora eu mesmo descendo lá, materializado, eles venham me ouvir, mas ele já também sabia que o ser humano era complicado. Ele não deixou de cumprir com uma das mais
a mais importante, o mais importante acontecimento que foi a vinda de Jesus na nossa vida. Ele não se poupou, mais uma vez, ele quis estar pertinho. E a gente vê que Deus, ele continua com esse interesse. Ele habita naquele templo, ele enche aquela casa, as pessoas não aguentam a glória de Deus. E depois que Jesus ressuscitou, depois do terceiro dia, que se apresentou a várias pessoas, ele deixa um consolador e Deus deixa um recado: agora eu vou morar dentro deles, porque talvez não seja o suficiente mais passear no jardim de tarde, já não está mais suficiente para mim esse meu desejo de ter um relacionamento íntimo com eles, já não é mais suficiente para Deus viver passando por uma rua. Deus, ele com um termo muito até temeroso, Deus, ele tem uma cisma na gente. Que intenção é essa tão profunda de viver no meio de nós, ao ponto de querer habitar dentro da gente? Eu estava esses dias pensando, vindo para a igreja para concluir, e pensando, quando a gente vai procurar uma casa, quem aqui não teve o interesse um dia de repente comprar a sua casa própria, ou de repente tem, e na medida que tem a sua casa própria, vai construindo alguma coisa, vai procurando, essa daqui está com 2 quartos, com 3 quartos, essa casa aqui, está muito feia, mal colocada ali, um barraco. Mas Deus não, que Deus é esse? Que loucura é essa do evangelho, que ele passa, Evandro, ele passa pelos lugares, ele não procura casarão, ele não procura, de repente, uma pessoa perfeita para ele morar. Ele olha para aquele cara miserável, aquela pessoa que não era nada, aquela pessoa que ninguém dava nenhum valor, aquela pessoa que toda a humanidade olharia e falava: tu não tem sentido. Não tem sentido eu habitar aí. É assim que a gente vê: não vou morar nesse lugar aqui não. Olha esse pessoal todo que mora aqui nessa vizinhança. Olha a criminalidade que está tomando esse bairro. Mas Deus não. Deus, ele tem uma intenção que eu não consigo entender e jamais entenderei. E ele estreita ainda mais essa relação, deixando a gente uma promessa de vida eterna. Uma vida eterna. Não dá para entender um Deus que desde o princípio quer estreitar a relação e quer viver para sempre. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu louvo a Deus porque ele olhou para a gente, essa casebre feia. Ele não levou em consideração tudo aquilo que a gente tem no nosso interior, mas ele creu que ele poderia entrar, ele poderia habitar. Essa casa aqui, realmente, ela não tem nenhum brilho, ela não tem nada de especial aqui. Mas quando eu entrar, não. Quando eu entrar, as coisas vão ser diferentes. Eu vou tratar da mobília, eu vou tratar do mofo, eu vou tratar daquilo e parece que não tem mais jeito. Eu vou tratar o interior. Deus é maravilhoso. Um Deus que desceu do céu, morreu numa cruz, sabendo de todos os nossos pecados, estreitando relação com o seu povo. Cismadamente estreitando relação com o seu povo. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Não há testemunho de nenhuma religião. Não há testemunho de nada que se compare a um Deus que se relaciona assim com o seu povo. Eu quero deixar essa mensagem para a igreja, que a igreja venha guardar essa mensagem no coração. Se de repente haja no meio de nós alguém que chegou a considerar como Davi, tem a presença de Deus na sua vida, ou também talvez alguém que nem tenha a presença de Deus, não tenha tido o entendimento que veio nessa terra para ser habitado por Ele. Todas as coisas do passado do Antigo Testamento já apontavam para agora, e todas as coisas para agora estão apontando para a eternidade. E na medida que a gente vai entendendo isso, viver para o Evangelho, independente das dores e das circunstâncias, passa a ser um prazer. A gente entende o significado da nossa vida. Que os irmãos venham colocar isso em prática. Essa intenção de Davi, de ampliar a casa de Deus. Senhor, eu falando com ele, eu sei que cabe mais. Eu sei que cabe mais alguma coisa de ti aqui dentro de mim. Embora Deus seja tão grande, se resumir ao pior dos lugares. Porque por mais que seja lá o local do mundo que tenha um problema, o problema é causado por nós. E Deus querer viver ali, isso me deixa muito encabulado e agradecido. Isso me deixa
apaixonado por Deus. Um Deus que não leva em consideração a nossa miséria. Quer habitar na gente, pastor. Como é que pode isso? Como é que Deus pode querer habitar na gente? Eu falei uma vez para o Senhor: Senhor, eu não te amo. Falei assim, desviado. Eu não quero te servir. Mas tem alguma coisa acontecendo de errado comigo, porque eu sei que isso é o melhor para a minha vida. Eu sei. Deus, ele teve graça de me fazer ainda morto reviver, desejar ser casa para ele. Vem morar em mim. A gente tem cantado isso. Vem morar em mim, tu é o dono. Amém, igreja? Eu quero que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos, e assim como fez Davi, em tempos de paz, promoveu a descida de Deus nessa terra, nesse templo. Deus, ele tinha as suas maneiras de descer ali, mas essa intenção de Davi fez com que Deus, ele descesse de uma maneira mais densa, grossa, poderosa, palpável. E é isso que a gente tem que buscar. Senhor, eu sei que eu sou a tua casa, cabe mais. Eu sei que cabe mais de ti em mim. Senão tu não vinha morar aqui, tu não ia morar num lugar apertado. Tu não ia vir morar num lugar que não te cabe. A gente tem um tamanho certinho de Deus aqui dentro. É exato, é cirúrgico. Que Deus possa abençoar a igreja com essa palavra, que a gente possa promover, assim como fez Davi, tempos de adoração, em tempos de paz, quando está tudo bem. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, pastor. Agradeço também pela tua vida, por tudo que Deus tem feito, aquilo que Deus ainda vai fazer, sua família, né, seu pai. É uma bênção na nossa vida. Possa ficar com essa palavra também, sabendo que Deus, ele pode promover, porque eu sei que tu procura promover alguma coisa, eu sei que tu vibra ainda, graças a Deus. Procura esse preenchimento, esse desespero por Deus. Que Deus, ele possa alcançar toda a igreja com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois tu